Irmão, deixe-me ler aqui uma declaração maravilhosa do perdão de Deus para nós, no livro do profeta Miqueias, no finalzinho, no capítulo 7, ele diz, verso 18 a 20, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando hoje o ensino da oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, uma oração bastante conhecida, bastante utilizada, porém não conhecida realmente como ela é. As pessoas às vezes falam mais mecanicamente essa oração, mas nós devemos entender a quem estamos orando e o que realmente devemos pedir a Ele. E Jesus, com muita sabedoria, nos ensinou a oração do Pai Nosso, que pode ser usada como a oração mesmo, nós podemos falar as mesmas palavras, mas elas têm um padrão, modelo, para as orações que nós fazemos diante do Senhor. E antes de entrar na parte das petições, nós vamos hoje olhar a invocação, a introdução, a quem estamos orando. Pai nosso que estais nos céus. Palavras simples, porém profundas, quando nós entendemos o que elas realmente significam. Vamos fazer duas leituras. Romanos capítulo 8, do 1 ao 17. Romanos 8, 1 a 17. Diz assim, irmãos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma, pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Especialmente essa passagem aqui, irmãos, 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora vamos um pouquinho mais para frente, para Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3, do versículo 23 até o versículo 7 do capítulo 4. Gálatas 3, 23 ao verso 7 do capítulo 4. Gálatas 3, 23 diz: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos abrir no dia do Senhor 46, a explicação da invocação da oração, a introdução da oração do Pai Nosso. Dia do Senhor 46, perguntas 120 e 121. Eu vou perguntar e os irmãos, todos juntos, em voz alta, quem estiver com catecismo, responde. 120. Por que Cristo ordenou nos dirigir a Deus como Pai Nosso? Pergunta 121. Por que se acrescentou que estais nos céus?
Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, antes de tratarmos a explicação de cada uma daquelas petições que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, é importante, irmãos, nós passarmos um tempo observando com atenção a introdução dessa oração. Aquilo que a gente pode chamar de invocação, invocar alguém, recorrer a alguém, a fim de pedir ajuda, o socorro, numa situação de adversidade, ou em qualquer que seja a sua situação. E nós aqui estamos nos dirigindo a Deus, o nosso Pai que está no céu. Irmãos, quando você vai se dirigir a uma pessoa que tem um cargo importante, você expressa respeito, consideração, reverência diante daquela pessoa. E você fala de forma ordenada em relação àquela pessoa, principalmente se você está precisando de uma ajuda. E pense ainda mais quando nós estamos falando com o nosso Deus. Nós precisamos chegar diante do Senhor com uma atitude de respeito e de consideração e de reverência perante Ele por meio da nossa oração. Mas também devemos se aproximar dEle com toda a ousadia, com toda a liberdade, porque é isso que nós temos agora por causa da obra de Cristo. Irmãos, a nossa oração, a maneira como nós nos dirigimos a Deus, ela expressa o relacionamento filial que temos com Ele. Ele é o nosso Pai que está no céu, e nós somos os seus filhos caminhando aqui na terra, não a própria sorte, mas debaixo dos seus cuidados. Então Cristo está ensinando a igreja, aos crentes, a orar: Pai nosso que estais nos céus. E, irmãos, essa é uma oração devidamente cristã. Embora muita gente use essa oração, crentes genuínos, crentes nominais, pessoas que têm o nome de cristãos, pessoas que nem vai na igreja muitas vezes e oram o Pai Nosso, mas isso é algo vazio, isso é algo sem sentido. Essa oração, ela só tem sentido, propósito, na vida daqueles que realmente conhecem a Deus como seu Pai que está no céu. Porque nós não podemos clamar Abba, Pai, se não tivermos recebido antes um espírito de adoção. Aquilo que o apóstolo Paulo diz tanto em Romanos 8, quanto em Gálatas 3 e 4. Então Cristo está ensinando a igreja, a você que é um verdadeiro crente, a se dirigir ao Deus Todo-Poderoso no espírito de adoção, ou seja, chamando-o livremente, embora com todo respeito, como o Pai Nosso que está no céu. Eu queria destacar 3 coisas, irmãos, acerca dessa expressão Pai Nosso que está no céu. Primeiro, devemos entender que esse nome Pai, que é dado a Deus, não é uma coisa que surgiu com Cristo, é uma coisa que já existia anteriormente no Antigo Testamento. A segunda coisa é que esse nome Pai, ele possui agora um novo significado para nós, em Cristo. E terceiro também, esse nome Pai Nosso que estás no céu, essa expressão, ela diz que esse Pai, embora ele seja um Deus imanente, um Deus que está perto de nós, que se importa conosco, ele é também um Deus transcendente, além de nós, todo-poderoso, entronizado nas alturas celestiais. Primeiro vamos olhar que esse nome Pai é um nome bastante antigo. Irmãos, alguns comentaristas da Bíblia, eles criticam o fato de Jesus, no seu Sermão do Monte, ensinar os discípulos a orar dessa forma: Pai nosso que estais nos céus. E eles argumentam que a palavra Pai, para se dirigir a Deus, a esse Deus santo e poderoso, é uma palavra muito familiar, é uma palavra que expressa muita intimidade, e Deus é santo, a gente tem que ter
muita reverência para se aproximar dele, e a palavra pai é uma palavra muito popular, muito familiar para ser usada para Deus. E aí eles começam a criticar a Cristo por causa disso. Acontece, irmãos, que Cristo no Sermão do Monte, se você vai perceber no Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7, Jesus ele está ensinando muita coisa ali sobre a oração, a atitude correta de orar, né? Não na frente das pessoas, mas no seu quarto, em secreto e humildade, o conteúdo da sua oração, que é a oração do Pai Nosso, mas também a maneira de se dirigir a Deus, Pai Nosso que estás nos céus, evitando vãs repetições, porque ele critica não só os gentios que usam vãs repetições nas suas orações aos seus ídolos, mas também os próprios judeus da época tinham infiltrado muitos títulos sofisticados para se dirigir a Deus. Ó soberano altíssimo e Senhor da glória, ser eterno, luz das luzes. Eu não estou dizendo que a gente não possa usar esses títulos, mas eles colocavam um monte de títulos, um após o outro, para orar a Deus, e depois de falar muita coisa, eles faziam seus pedidos. E Jesus chega e diz: olha, simplesmente se dirija a Deus como Pai Nosso, como seu Pai celestial, como seu Pai que está no céu. E aí, irmãos, é assim que Cristo nos ensina a orar: Pai Nosso que está no céu. Porque é isso que Deus realmente significa e é para nós, justamente por causa da obra de Cristo. É assim porque a Bíblia revela que Deus, embora seja esse Deus soberano, eterno, todo-poderoso, ele também se revela como Abba. Abba é a palavra hebraica para pai, ou também aramaica, né? Ela é usada nas duas línguas para se dirigir a Deus como um pai. E não é uma invenção, não é uma revolução do ensino de Cristo, é algo que já era dito no Antigo Testamento, embora que esporadicamente, não tanto quanto no Novo Testamento, mas Deus já se revelava ao seu povo como Pai. E Jesus aprofunda esse padrão de oração, de invocação a Deus no Novo Testamento. Irmãos, veja, no Salmo 103, como é que Davi se refere a Deus? Ele diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, indiretamente aqui, Deus é chamado de Pai. Mas aí você vai no Salmo 89, diz assim: Ele clamará a mim, meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. E se você continua, voltando até antes de Davi, quando você vai lá para Moisés, não sei se você já leu Deuteronômio 32, é um belíssimo cântico de ação de graças que Moisés faz a Deus, por todo o cuidado no êxodo, na libertação do Egito, e ele faz esse hino maravilhoso. E no versículo 6, olha como Moisés se refere a Deus: ele não é seu pai, falando para Israel, que criou vocês e os estabeleceu. Então, antes de entrar na terra prometida, Israel tinha essa consciência de que o Deus Todo-Poderoso que os libertou do Egito era pai deles. Pai deles. Isaías, lá na frente, vai dizer, no capítulo 64, verso 8, Tu és o nosso pai, somos barro, Tu és o nosso oleiro, somos obra das Tuas mãos. E aí você chega no último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Ele diz assim: não temos todos um único Pai, não nos criou o mesmo Deus. E se a gente for citar outras passagens, tem uma passagem mesmo que é muito linda, muito bonita mesmo, maravilhosa, que é as palavras de Oséias. Embora ele não ele não chama Deus de Pai, mas implicitamente ele está dizendo isso, porque ele diz assim, que Deus nos chamou do Egito como seu filho. Do Egito chamei o meu filho, a quem eu cuidei, a quem eu embalei, a quem eu alimentei e ensinei a andar. Assim como um pai faz com os seus filhos pequenos, Deus fez
com Israel. Então notem, irmãos, que é isso que Deus é para o seu povo, é isso que Deus é para cada um de nós, o nosso Pai que está no céu. E os judeus tinham consciência disso. Até num certo momento, quando eles foram ter com Jesus, numa certa discussão entre Jesus e os líderes de Israel, eles disseram a Cristo: olha, nós temos um Pai que é Deus. Mas eles estavam vivendo a hipocrisia, rejeitando o Messias. E Jesus tristemente balançou a cabeça e disse para eles: se Deus fosse realmente o Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu venho de Deus, e quem ama o Pai, ama o Filho. E Cristo, irmãos, falou duro com eles. Vocês dizem, Deus é o meu Pai. Não é assim. O diabo é o pai de vocês, porque vocês estão fazendo as obras do diabo, da mentira, da maldade. Você vai encontrar isso lá em João capítulo 8, essas palavras duras de Cristo. Então veja, o povo que conhecia esse Deus, o Pai de toda misericórdia, agora é chamado filhos do diabo, porque renegaram a Deus e rejeitaram o Filho de Deus. Isso é só para deixar claro, irmãos, que Jesus agora não está trazendo uma novidade, mas está aprofundando uma realidade já ensinada no Antigo Testamento. Que Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai dele, por natureza, é também o nosso Pai. Não naturalmente, mas por adoção, porque Ele nos adotou como seus filhos. Então você pode usar esse nome tranquilamente. Se você abraçou a Cristo com verdadeira fé, você agora tem o direito, né, de ser chamado filho de Deus, e pode invocar o nome dele livremente como Pai que está no céu. Isso se aprofunda ainda mais em Cristo, tem um novo sentido em Cristo, irmãos. Porque veja, se tem um filho que honrou verdadeiramente o seu pai, este foi Jesus. Você percebeu, quando você leu os evangelhos, que nos momentos mais difíceis, mais cruciais da vida de Cristo, você percebe como ele se dirige a Deus? Pai, Abba, Pai. Foi assim, por exemplo, lá naquele momento difícil, doloroso do Getsêmani, na madrugada anterior à crucificação, quando ele estava tomado de angústia, porque a hora dele estava chegando, de carregar a ira de Deus nos seus ombros, a ira que devia cair sobre nós. E ele ali diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, tudo é possível para ti, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, irmãos, quando Jesus fala Abba, ele coloca a vida dele completamente nas mãos de Deus. Ele deixa que a vontade do Pai seja feita na vida dele. Ele sabe que o Pai tem um plano maior do que o seu próprio desejo, e ele se submete a isso. É assim que ele nos ensina a orar ao nosso Pai que está no céu. O catecismo aplica bem isso na nossa vida, dizendo que essa forma de orar não é apenas uma coisa mecânica, superficial, que caracteriza a oração de muita gente que não conhece o Evangelho, mas é uma oração que expressa, como o catecismo diz aqui, uma reverência filial, aquele respeito profundo que você tem pelo seu pai. E certamente nós temos, irmãos, os nossos pais ainda que estão entre nós, nossos pais terrenos, ainda que tenham suas fraquezas, como nós também temos como filhos, nós os respeitamos, nós confiamos neles, muito mais esse Pai Todo-Poderoso que está no céu. E isso é maravilhoso, porque veja como as coisas vão, como o propósito de Deus vai se
tornando realidade para nós no Novo Testamento. Porque no Antigo ele era pai, no sentido redentivo, apenas de Israel, os descendentes de Abraão, que pertenciam a Deus. Mas agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, ele se torna o pai de todos aqueles, de qualquer lugar do mundo, de qualquer raça, de qualquer nação, que se rende a Cristo. Porque, irmãos, só podemos chamar Deus de pai por causa da obra de Cristo. Porque foi na cruz que o Senhor Jesus reconciliou-nos com Deus. E também foi no dia de Pentecostes que ele derramou o Espírito Santo, não só para regenerar o nosso coração, mas para nos levar a dizer: Abba, Pai. O Espírito de adoção, que agora toma conta de nós. Percebe aqui como a graça de Deus, ela abrange o mundo. Ela se torna, Deus agora é pai de todos aqueles, de qualquer lugar, que se torna cristão. Paulo diz aos Gálatas: não existe mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, todos vocês são um em Cristo, herdeiros das mesmas promessas, povo da aliança, filhos de Deus. E receber o Espírito que nos conduz a clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Então, o propósito da obra de Cristo, da obra redentora do Filho de Deus, não foi somente perdoar os nossos pecados e garantir a nossa entrada no céu, irmãos, mas foi fazer de nós, outrora, filhos da ira, filhos da desobediência, escravos do pecado de Satanás, agora filhos e filhas do Deus vivo. Que honra, que privilégio, que bênção da parte de Deus para nós. Se a gente apenas refletisse um pouco mais no que significa a nossa adoção em Cristo, irmãos, nós seríamos crentes mais agradecidos do que nós somos hoje. Porque não há bênção maior do que essa, pertencer a Deus e fazer parte da família de Deus, como seus filhos amados. Poder clamar a Ele: Abba, Pai, certos de que Ele está perto para cuidar de nós. É assim que nós devemos iniciar as nossas orações. Agora, esse privilégio também nos traz uma responsabilidade. A responsabilidade de confiar neste Deus como nosso Pai e lançar diante dele todas as nossas ansiedades e preocupações. A responsabilidade de confiar que Ele é poderoso para cuidar de nós. Por isso que Jesus acrescenta a expressão: que estás nos céus. Porque isso aponta para a majestade celestial de Deus, irmãos. Isso mesmo. Esse Pai que está bem perto de nós, que nos ama, que se importa conosco, que olha para nós dos altos céus e cuida de nós em nossa jornada. Ele continua assentado no seu alto e sublime trono. É o Deus, como eu disse lá atrás, os teólogos gostam de usar essa expressão, é o Deus imanente, que se aproxima de nós, que vem até nós, mas é um Deus transcendente, que permanece todo-poderoso nas alturas celestiais. Então, quando Jesus acrescenta que estás nos céus, não remove de nós não remove do Pai, né, melhor dizendo, a sua glória, a sua majestade, mas o mantém aonde ele está, no seu lugar de glória.
não é apenas geograficamente, porque Deus é onisciente, está em todo lugar, mas a sede do seu poder, de onde flui as suas bênçãos, é do seu trono de graça e glória nas alturas celestiais. Irmãos, como é bom ouvir isso, que o nosso Deus, que em espírito está entre nós, Ele está também assentado no trono celestial. Daí a importância de nós não termos pensamentos pequenos, diminutos, limitados acerca do nosso Deus. Veja, mesmo Ele sendo chamado de Pai, uma expressão comum, familiar a nós, e um título que é dado aos nossos, aqueles a quem Deus colocou como os nossos pais aqui na terra, isso não deve diminuir a glória de Deus, porque o catecismo diz que a expressão que está nos céus nos ensina a não pensar na majestade de Deus de uma maneira terrena, limitada, e segundo, a esperar do seu poder infinito tudo aquilo que nós precisamos para o corpo e a alma. Por ser uma expressão, a palavra Pai, por ser uma expressão familiar a nós e utilizada no nosso cotidiano, no nosso relacionamento entre pai e filho, nós podemos cair no erro de limitar a majestade de Deus. Porque nossos pais terrenos, embora se esforcem para fazer o melhor por nós, aqueles que tiveram seus pais, embora com suas fraquezas, ainda assim se esforçaram para fazer o melhor, eles têm falhas, eles decepcionam as nossas expectativas positivas em relação a eles. Você, quando é criança, você não tem tanto essa noção, mas quando você começa a crescer, entender as coisas, você começa a ver as falhas e fraquezas de seus pais. E até quando você se torna um pai ou uma mãe, você também vai perceber que tem as suas próprias fraquezas, as suas próprias limitações. E embora Deus se adeque à nossa realidade, se apresentando como pai, nós não podemos ter uma imagem limitada dele, porque ele é um pai perfeito. Quando Jesus faz aquela comparação, se os nossos pais que são maus sabem dar, se esforçam para dar as coisas boas para nós, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Jesus está fazendo aqui um contraste, ele não está fazendo uma comparação equilibrada, equiparada, ele está fazendo um contraste. Se o nosso Pai se esforça para dar o melhor, imagine esse Pai que é perfeito, a fonte de todo bem, o Pai das luzes, o Deus que tem prazer em dar tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso corpo e para a nossa alma. Então tenhamos cuidado, irmãos, para não ter pensamentos pequenos acerca do nosso Deus. Veja como isso é perigoso, porque pode levar primeiramente ao atrevimento de você não viver mais para a glória de Deus, ou seja, sem temor e sem santidade. Quando as pessoas não reconhecem a santidade de Deus, a glória de Deus, elas não terão nenhum respeito por Deus. Por isso que muita gente que faz essa oração não entende o que significa isso. Pai nosso que estás nos céus, na mentalidade delas, Deus está lá em cima, mas isso significa que Ele tem honra, que Ele tem glória, que Ele tem majestade, que Ele é digno de confiança, respeito, consideração e obediência. Mas quantos não fazem essa oração de forma vazia e hipócrita, sem entender isso? E quantos outros, irmãos, por ter uma ideia distorcida, limitada de Deus, fazem orações que rebaixam a glória de Deus. Você vai ver muito isso no meio evangélico, pentecostal, de um modo geral, neopentecostal, melhor dizendo, né? A maioria das pessoas
fazem aquelas orações de como se Deus fosse um gênio da lâmpada, ou um Papai Noel passivo, né? Que está ali apenas para satisfazer os meus desejos e interesses. O que eu tenho que fazer é exigir que ele restitua aquilo que é meu. E aí as pessoas começam a usar palavras que desprezam a glória de Deus. Eu exijo, eu decreto que o Senhor faça isso. Não, irmãos. Essa expressão, Pai nosso que estás nos céus, não só nos conduz a uma atitude de uma reverência filial, de uma confiança infantil, como uma criança que se joga nos braços do seu pai, confiando que o seu pai vai agarrá-la em seus braços, mas também esse título, essa expressão acrescida, da expressão que está nos céus, nos chama a invocar este Deus com temor, reverência, disposto a viver diante dele em santidade. A Bíblia diz: aquele que invoca o nome do Senhor deve se abster de toda a injustiça. Mas eu quero terminar falando da outra parte aqui, da outra aplicação do catecismo, quando diz que, porque ele está no céu, irmãos, nós devemos esperar do seu poder infinito tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e para a nossa alma. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não pode dizer acerca de Deus, ele não pode fazer, nem tampouco ele não quer fazer. Pode ser que o seu pai humano, não possa fazer e talvez não queira fazer aquilo que você deseja ou precisa. Mas acerca de Deus, a única coisa que você tem que fazer é confiar pacientemente, esperar no seu socorro, no tempo oportuno. Irmão, você já parou para pensar naquelas palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:32? A gente às vezes lê essas passagens e rapidamente, sem parar um pouco para refletir. O que é que Paulo diz, aquele capítulo maravilhoso de Romanos 8, versículo 32? Ele faz um argumento do maior para o menor. Ele diz: olha, se Deus nos deu algo tão grandioso, tão maravilhoso, não dará também aquilo que é menor, aquilo que é menos, vamos dizer assim, menos importante em relação a essa realidade grande? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Paulo diz, porventura não nos dará, veja a frase, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, já pensou nisso? Aquele que nos deu a justificação, o dom do Espírito Santo que nos leva a clamar: Abba, Pai, aquele que nos garante a nossa entrada gloriosa no céu, a nossa glorificação. Aconteça o que acontecer conosco aqui, não importa, nosso corpo e nossa alma estão preservados, guardados e destinados por Deus para a glória. E se Ele já nos deu tudo isso em Cristo, porque o que é que Paulo diz? Se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E é maravilhoso que Paulo termina dizendo, para evitar aquele pensamento: se Deus é meu Pai, não deve acontecer nada de mal comigo, nenhum sofrimento, Ele tem que realmente me dar um paraíso na terra e depois um paraíso no céu. Não. Paulo diz: se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Ele não isenta você do sofrimento porque você é um filho de Deus, mas Ele cuida de você na sua aflição. Ele preserva a sua fé até o dia de Cristo. Ele nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Todas as coisas em que sentido? O catecismo diz no final:
tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e para a nossa alma. Irmãos, que bênção ouvir essa verdade. Saber que você vive, existe, sobrevive, subsiste nessa caminhada terrena, debaixo do cuidado de um Deus que ao mesmo tempo é um Pai presente e um Deus altíssimo e poderoso, sentado no seu trono celestial, governando todas as coisas para o bem maior, que é a redenção final da sua igreja. O que resta para nós, irmãos, fazer diante disso? Colocar toda a nossa vida, com todas as nossas necessidades, debaixo do cuidado divino. Ele é poderoso para sarar aquela enfermidade que nos aflige, se assim for a sua vontade, porque também Ele pode deixar esse espinho na nossa carne para o nosso bem, porque a graça dele é suficiente para nós. Ele é poderoso, irmãos, o seu poder é infinito para suprir aquela necessidade do nosso corpo, da nossa alma, seja um emprego, seja a bênção de um cônjuge para vivermos juntos, a bênção de possuir filhos, a bênção de ter o necessário para suprir as necessidades do nosso lar. Ele há de prover, porque Ele é o Pai nosso que está nos céus. É assim que nós devemos nos dirigir ao Senhor na nossa oração. Claro, não estou dizendo aqui, me entenda bem quando eu falei lá atrás, né, que você não pode usar outros títulos para Deus na sua oração. Soberano, Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Claro que sim. O que Jesus estava condenando era a repetição de vários títulos que eram dados e mostrando que apenas você dizer Pai que está no céu já é algo suficiente para você entender quem Ele é, o que Ele representa e descansar confiantemente na sua graça e no seu poder. Essa é a oração do povo de Deus. Essa é a invocação de um filho de Deus. Se alguém que ouve essa pregação tem orado essa oração, mas de forma hipócrita, sem se entregar a Deus totalmente em confiança, em arrependimento, em obediência, há tempo de se arrepender. Há tempo de confiar em Cristo, porque somente por meio dele nos tornamos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que creem no seu nome. Que privilégio nosso poder orar, Abba, Pai. Pai nosso que está no céu. Amém. Vamos orar, depois encerrar com o hino